Programa Cotidiano. Oferecimento Overkids. Seu filho over desde pequenininho. 3231-1006. Oi pessoal, boa tarde para você que sempre nos acompanha. Olha só, hoje a gente começa o programa com energia muito positiva, porque tem muita coisa boa vindo por aí no programa hoje. Então acompanha só o que a gente preparou para o cotidiano. E a gente já começa mostrando que os projetos da arquitetura estão levando em consideração as dificuldades e limitações das pessoas da terceira idade. A gente vai conversar com uma arquiteta que vai explicar bem direitinho o que deve ser levado em consideração na hora de fazer um projeto de arquitetura para os idosos. Olá, meu nome é Márcia Caldas, eu sou arquiteta e hoje nós vamos conversar um pouco sobre cozinhas e falar um pouco da importância também desse espaço organizado para promover um ambiente seguro e com possíveis adaptações para atender o público da terceira idade, pensando no envelhecimento ativo com autonomia. A organização do espaço ele vai ser fundamental para promover o manuseio, o acesso, a disposição do ambiente. Então, a parte de cocção, que é o fogão, o armazenamento, o preparo, ele precisa estar trabalhando com uma triangulação para poder atender de uma forma mais efetiva o espaço. Então, basicamente, a gente vai estar entendendo que a organização desses três elementos, armazenamento, preparo e cocção, ele precisa estar distribuído de uma forma triangular. Muitas vezes a gente não consegue pelos espaços reduzidos e que a gente tem que trabalhar de uma forma linear. E aí entra o papel do arquiteto, do profissional que vai estar trabalhando à disposição desses elementos para facilitar a distribuição de uma forma mais funcional, permitindo o acesso, o manuseio, a manipulação de uma forma mais adequada. Então, as alturas de uma forma que atenda o conforto ergonômico, que é a relação da pessoa executando essas tarefas no ambiente. O conforto e a segurança são itens que precisam ser pensados o tempo inteiro nessa composição dos espaços, principalmente pensando num público que vai estar adquirindo, na realidade, limitações. Então, a questão da altura desses ambientes, a bancada, a forma de alcance, as cores, trabalhar cores claras, pensar na questão da iluminação para você permitir essa clareza no manuseio, para evitar os acidentes. Então, a gente fala dos fatores ambientais, que são as relações de medidas, de altura, e que vai ter relação com a forma como você dispõe, para a questão de acessar, não colocar armários com objetos pesados na parte superior, porque você pode gerar um risco de queda na hora que você tem que utilizar um suporte. E aí a gente vai adequando e ajustando, claro, respeitando o desejo do usuário, Essas regras e esses estudos, essas dimensões, elas precisam também que o cliente se sinta confortável no ambiente. Por isso a importância dessa análise mais minuciosa e da interação com o profissional, Não só a questão técnica, mas você também entender os anseios e respeitar algumas resistências que o cliente pode ter em relação a alguma intervenção. A especificação de material também é um item importante, O uso, hoje a gente tem uma cultura muito forte da questão do porcelanato polido, muitas vezes inserindo ao longo das áreas molhadas. Isso é uma preocupação nossa. É interessante a gente pensar e estudar um piso que tenha características mais rugosas. A gente sempre trata da linha natural, porque ele vai ser um acetinado, ele vai ser um piso que se adequa melhor numa área molhada, de respingo, e que evite realmente os escorregões. Então,
Além do piso, a questão ambiental, os tapetes soltos, também próximos às bancadas, que geralmente a gente também tem essa cultura, também evitar colocar a fixação desses tapetes caso, né, essa cultura não consiga realmente ser retirada, fixar os móveis serem fixos também na parede para que você não tenha o perigo de tombamento no momento de um apoio. Nós deixamos um espaço para poder perceber um pouco do que é que a gente estava mostrando em relação à disposição. Então a gente tem a área de cocção, que é o fogão, uma área de apoio lateral para poder você fazer a manipulação desse alimento quente, né, ao lado, ter esse suporte. A bancada, né, também com uma altura confortável em relação a atender ao público e ter essa variação. A torneira na lateral também é um item importante, né, em relação ao manuseio, porque você já não tem que fazer o deslocamento para essa bancada tão profunda. Muitas vezes a gente precisa ter outros equipamentos como máquina de lavar louça e essa bancada fica profunda, então é uma estratégia interessante a gente adotar a torneira na lateral da cuba. A lixeira você está também embutindo, é uma forma de você estar criando um elemento mais limpo e evitando também ter um obstáculo distribuído ao longo da cozinha. Quando a gente fala da bancada de apoio, né, você tem um momento de lavagem e preparo do alimento, o forno e a disposição em torre também é uma estratégia interessante de solução projetual, porque você tem uma altura do forno que atende confortavelmente e que você consiga também manipular esse alimento como um apoio lateral. Então são elementos que são necessários à observação no momento da disposição para justamente a gente conseguir atender de uma forma plena, segura, o manuseio e a manipulação dos elementos. Então o suporte, né, a iluminação na parte inferior da bancada também ajuda na questão do manuseio e da manipulação, e esse apoio na parte superior também são estratégias projetuais para se ter à mão os elementos do dia a dia no momento do preparo, da cocção, do armazenamento dos alimentos. Então, uma estratégia no projeto e na distribuição dos móveis é o uso das gavetas. Então, na parte inferior você consegue estar acessando de uma forma mais funcional os objetos sem estar se abaixando para poder acessar no momento que você usa uma porta de giro, por exemplo, que você não vai conseguir acessar esses objetos até a profundidade total. Então você acaba otimizando o espaço tanto no aspecto de organização como no manuseio dos equipamentos. O Cotidiano vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de Enem, dicas do Over Colégio Curso, que é referência em aprovação no Enem, e tem também uma matéria mostrando que a ginástica cerebral pode ajudar os alunos que fazem os concursos, tipo o Exame Nacional do Ensino Médio. Então tá imperdível o próximo bloco e eu espero por você. Como conseguir uma melhor estabilidade financeira? Elimine excessos. Se as contas não estão fechando, reveja itens básicos como moradia, transporte e lazer. É possível que a prestação ou aluguel da residência e o custo de vida no bairro estejam altos. Ao escolher opções de lazer e viagem, é comum desejar o mesmo que amigos e familiares. Então, é importante orçar, planejar e poupar mensalmente para conquistar esse sonho, evitando se endividar. É preciso conhecer e respeitar a sua situação financeira.